Muito bem. Então nós vamos seguir. Nós vamos seguir com a entrada no capítulo 3 dos Yoga Sutras de Patanjali. A gente falou, né, até a semana passada do capítulo 2. Né? A gente teve a participação do professor José Antônio, né, que nos conduziu uma meditação. E a gente encerrou falando de asana, pranayama e pratyahara. Né? Então, se vocês se lembram, a gente estava nesse ponto. Então, qual é a forma como o Patanjali fala sobre o asana, onde ele diz que o asana, né, ele dedica apenas 3 sutras a falar do asana. O asana é aquilo que coloca fim à dualidade, aos pares de opostos. Né? Essa é a descrição final que ele coloca como um efeito do resultado, né? O efeito da prática dos asanas. Ou quando ele vai falar da prática dos pranayamas, onde a respiração se interrompe. E dessa forma a mente se está preparada para a concentração. Né? Então o efeito, o resultado do pranayama é preparar a mente para a concentração. E aí entra em pratyahara, como sendo esse terceiro, né, aspecto dessas práticas, que vai nos colocando num estado de interiorização, tá? Nos preparando para as práticas seguintes, que são essas que a gente vai entrar agora. E aí Patanjali interrompe o capítulo 2, depois de falar de pratyahara. E aí ele vai começar o capítulo 3 falando dos outros 3 aspectos que ficaram faltando, aqueles outros 3 passos. Né? Então, no capítulo 2 ele fala de yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara. E aí vai dizer que esses 5 angas, né, essas 5 partes, esses 5 membros, fazem parte dos aspectos externos do yoga. E que os 3 membros seguintes, dharana, dhyana e samadhi, fazem parte dos aspectos internos da prática. Então ele separa, os aspectos externos ficam no capítulo 2, os aspectos internos ficam no capítulo 3. Os aspectos internos aparecem no momento onde o corpo já não é mais, né, um empecilho, o corpo já não é mais uma distração. Através da prática dos asanas, a respiração já não é mais uma perturbação, já não é mais uma maneira de distração, né, através da prática dos pranayamas. E através da prática do pratyahara, tudo aquilo que é recebido, né, pelos sentidos, pelos 5 sentidos, tudo aquilo que é emitido externamente por esses 5 sentidos, recebido, isso também já não é mais fonte de perturbação. E aí entra-se nos aspectos internos, né, quando corpo, respiração e estímulos já não são mais fontes de perturbação. É aí que começa-se a entrar nos aspectos internos com dharana, dhyana e samadhi. Então eu vou entrar nesses aspectos, eu vou passar brevemente por isso. Nós vamos ter mais um convidado hoje, e assim será também pelas próximas semanas. Teremos convidados, pessoas queridas e pessoas de peso, para contribuírem com esse nosso estudo. Tá? Então hoje, como a gente inaugura, né, de fato, então, esses aspectos, esses 3 passos, né, que Patanjali chama de dharana, dhyana e samadhi, concentração, meditação e união, ou samadhi mesmo, né, sem que a gente coloque talvez outras palavras no lugar, a gente entra num outro aspecto. Tá? Então daqui a pouco eu falo sobre o nosso participante de hoje, que já está aqui nos ouvindo. Daqui a pouco ele entra. Então vamos lá. E Patanjali começa dizendo o seguinte no 3º capítulo. A concentração, dharana, então usa a palavra dharana para concentração, é prender a consciência
em um lugar. Chitta, lembra-se daquela palavra chitta, né? Lá do primeiro capítulo. A concentração, então, dharana, é prender chitta em um lugar. Né? Quando ela se mantém em uma única direção, eka, né? Essa palavra é importante, eka, única, chega-se à meditação, dhyana. Tá? Então, vamos prestando atenção na forma como Patanjali vai apresentando dharana, dhyana e samadhi, sem muito mais do que isso que ele está dizendo aqui. A concentração é prender a consciência em um lugar. Quando ela se mantém em uma única direção, chega-se à meditação. Bom, eu queria fazer aqui um comentário a respeito do que diz Vyasa nesse trecho. Onde ele vai dizer, né? Lembrem-se, Vyasa é aquele primeiro comentador importante de Patanjali, que ele vai dizer o seguinte, essa concentração, né? Então assim, Vyasa ele vai dar alguma explicação do que Patanjali está dizendo. E ele vai dar alguns exemplos desses objetos de concentração, desse ponto, onde colocar a atenção. E ele diz, o confinamento da mente, das suas operações, em lugares como o umbigo, o coração, a cabeça, a testa, a parte brilhante, não sei o que quer dizer isso, a ponta do nariz, a ponta da língua e etc. Então, o umbigo, o que ele chama aqui de lótus do coração, a cabeça, a parte brilhante, a ponta do nariz, a ponta da língua e etc. Ou em algum objeto externo. Esses são, né, os exemplos que Vyasa dá como sendo pontos possíveis de aplicação da atenção. Né? Então, a concentração dharana é prender a consciência em um lugar. Um lugar desses, um ponto do corpo, ou um objeto externo, ou um processo corporal, como a respiração, por exemplo. Né? Isso são objetos de observação possíveis. Quando ela se mantém em uma única direção, chega-se à meditação. Ou seja, a meditação nada mais é do que um processo contínuo. Né? Então, ele passa da concentração, passa de dharana para dhyana, meditação, como sendo a fixação, né, de chitta, dessa consciência, dessa mente em um objeto. E samadhi é quando subsiste apenas o significado e o vazio de sua natureza própria brilha por si. Quando fica apenas o significado, quando até mesmo esse objeto some, fica apenas o significado dele e o vazio de sua natureza própria, né, da natureza própria desse que medita, brilha por si. Ou seja, dharana, dhyana e samadhi nada mais são do que um processo. Né? Não existe uma prática de dharana, uma prática de dhyana e uma prática de samadhi. Eles vão acontecendo em consequência um do outro. Né? Para se entrar em dhyana, é necessário passar por dharana. Né? Dharana é o início. A sustentação dessa concentração de uma forma ininterrupta leva a dhyana, e quando até mesmo esse objeto, né, desaparece e resta apenas o significado desse objeto, isso é o estado de samadhi. E os três juntos constituem o que se chama samyama. Tá? Então esses são os quatro primeiros versos. Bom, e aí, pulando alguns, no sétimo, Patanjali vai dizer, esses são três membros internos em relação aos anteriores, ou seja, esses são os aspectos internos da prática, enquanto que os anteriores, né, os 5 membros anteriores, yamas, niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara, são os aspectos externos. Mas mesmo esses membros são externos em relação ao sem semente. Então, o que ele quer dizer com isso? Existem 2 tipos de samadhi. O primeiro, né, estado de samadhi, que é o estado de samadhi com semente, né, onde ainda existe a presença do objeto,
que é considerado ainda externo, segundo Patanjali, em relação ao estado sem semente. Quer dizer, é um estado de concentração no absoluto nada, né? No absoluto vazio, onde até as descrições disso vão sendo, né, puramente intelectuais, alguma coisa que é muito difícil de descrever. Então, até mesmo esses aspectos, né, são considerados externos se a gente leva em consideração o estado de samadhi sem semente. Bom, e esse capítulo é chamado Vibhuti-pada, onde ele começa descrevendo Dharana, Dhyana e Samadhi, mas passa um longo trecho desse capítulo falando sobre Vibhutis. Vibhutis são poderes, são conquistas da prática. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos para que a gente possa conhecê-los. Onde ele diz: pela percepção direta dos samskaras, obtém-se o conhecimento de vidas anteriores. Pelo interior, obtém-se o conhecimento da mente alheia. Vou citar alguns, eu escolhi alguns aqui que podem ser mais interessantes para serem citados. Praticando então Samyama, né? Samyama é aquela combinação Dharana, Dhyana e Samadhi sobre a forma do corpo, separa-se a luz dos olhos e a suspensão de sua visibilidade para os outros, ou seja, torna-se invisível. E aí Patanjali tem, né, formulações muito resumidas de sobre os fortes, a força de um elefante e outras. O que quer dizer isso? Né? Então, aplicando-se Samyama, Dharana, Dhyana e Samadhi sobre os fortes, obtém-se a força de um elefante. Aplicando-se Samyama sobre a lua, obtém-se o conhecimento das estrelas. Pelo alento ascendente, o Dana, né? Então aparece aqui em Patanjali também a descrição, o uso daqueles 5 tipos de prana, né? Então ele diz aqui, isso a gente já tinha visto lá nas Upanishadas, pelo alento ascendente, o Dana, vem a libertação do contato com a água, da lama, dos espinhos e outros, e também o poder de levitação. Praticando Samyama sobre os estados da matéria, suas características, suas formas mais sutis, suas conexões e suas funções, vem o poder sobre os elementos. Que elementos, né? Aqueles 5 elementos. Os 5 elementos que formam, segundo a filosofia Sankhya, toda a constituição do universo. E aí vai dizer, ele vai, né, chegando num ponto, aquele que captou a diferença entre Sattva e Purusha possui poder sobre todos os campos de existência e um conhecimento de tudo. Então, uma dos conhecimentos mais importantes nesse caminho traçado por Patanjali, no caminho de Kaivalya, no caminho do Samadhi, é o conhecimento da diferença entre Sattva e Purusha, que se confundem, né? Se confundem, são semelhantes em sua forma de descrever, mas são diferentes, né? E o conhecimento dessa diferença possui poder sobre todos os campos da existência e um conhecimento acima de tudo. Porém, mesmo isso deve ser renunciado. Mesmo isso deve ser renunciado. A semente da escravidão é destruída e vem a libertação, Kaivalya. Então, renunciando até mesmo a esse conhecimento da diferença entre Sattva e Purusha, é que vem a libertação, Kaivalya. Ou seja, Patanjali vai traçando, né, formas e caminhos de ir se eliminando, né, eliminando o conhecimento do corpo, eliminando o conhecimento não, as perturbações do corpo, eliminando as perturbações da respiração, eliminando as perturbações dos objetos externos, eliminando, até que vai se eliminando os conhecimentos mais profundos, mais sutis, porque mesmo esses são sementes da escravidão, nos aprisionam. Né? E vai dizer também que
mesmo esses poderes, estes vibhutis, essas descrições que podem ser muito sedutoras no primeiro momento, isso também deve ser evitado, né? Não se deve ter apego em relação a isso, pois isso é uma conexão com o indesejável, né? Mesmo isso deve ser deixado de lado para que possa se fazer o caminho em direção à Kaivalya, como sendo essa libertação, né? Lembre-se, a libertação do quê? A libertação do ciclo de nascimentos e mortes, reencarnações, né? Tudo isso provocado pela lei do karma. Estava tudo lá explicado no capítulo 2. Quando há igualdade de pureza entre sattva e purusha, há libertação, né? Há libertação, há kaivalya. E aí abriria-se espaço para entrar no quarto capítulo, chamado Kaivalya Pada, justamente o capítulo onde vai se falar de Kaivalya. Vamos chamar o nosso convidado. Espera aí. Buenas. Buenas noches. Bem-vindo. Então, vocês já conhecem o Beto Profeta. A gente já fez algumas lives, já fizemos uma onde o Beto fez um panorama inicial dessa entrada do período panichádico. Depois a gente fez uma live no Dia Internacional do Yoga, falando de uma série de aspectos a respeito do yoga moderno, das práticas e da visão, né, do yoga, uma visão muito mais contemporânea. E, bom, o Beto vai inaugurar essa entrada no que eu vou dizer de uma visão sobre as práticas de meditação, né? Então, hoje tem o Beto, eu já vou dar um spoiler, na próxima semana temos a presença do Stephen Little, que também é uma pessoa, né, que tem uma longa prática de meditação, e a gente vai poder falar mais sobre meditação a partir da experiência, né, de algumas pessoas. E essas participações são muito importantes para mim, enriquecem muito a minha forma de ver, e eu espero que com isso possa também trazer, né, novas visões para as pessoas que aqui participam. Então, Beto, as pessoas já te conhecem, nós, né, temos feito trabalhos em conjunto, e eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua visão sobre a experiência de meditação. Marquito, sempre uma alegria estar aqui junto com você, se a gente puder chamar isso de junto, né? E com essas pessoas, 107 pessoas que estão acompanhando aqui a sua fala e agora a minha também, uma alegria compartilhar com os seus aquilo que também é nosso, né? Eu vou então aproveitar um pouco do que eu acabei de te escutar dizer para falar um pouco do que pode ser o acontecimento meditativo, né? Assim a gente tem chamado. Isso. Quando a gente fala de Patanjali, é muito importante a gente lembrar que Patanjali sistematizou alguma coisa. Sistematizar alguma coisa significa trazer alguma coisa para o campo da apreensão do conhecimento, classificar, definir. Existe uma pedagogia nisso, né? Existe uma apropriação que obriga coisas que são diversas, polimórficas, nem sempre sistematizáveis,
a se reduzirem àquilo que cabe num sistema e a se modificarem para se articularem melhor num sistema, né? Esse é um primeiro ponto. Patanjali era um teórico do yoga. Patanjali não era um yogi, a tal ponto que se cogita se ele era um grande matemático, astrólogo, médico, gramático. Era um grande intelectual, não era um grande praticante, não era alguém assim afeito ao acontecimento radical. Era alguém afeito ao estudo de coisas que aconteciam num outro ambiente. É também importante lembrar como Patanjali funda toda a sua sistematização do yoga no Sankhya, num sistema filosófico que você já comentou aqui em companhia do Ricardo, que é um sistema muito anterior a ele, que é um sistema puramente intelectual, que não tinha nenhuma relação com qualquer prática, mas que era um sistema cujo ponto de chegada era uma teoria do aparato sensorial do corpo que descrevia a atividade dos sentidos como uma atividade ativa. Então, estou aqui, Agora voltei, sim. tocou o telefone. Uma atividade ativa é até uma boa forma de dizer, para se colocar uma ênfase no fato de que é um pouco como se alguma coisa saísse do corpo, não é? O Sankhya não descreve os sentidos como a passividade da recepção do mundo. A luz chega nos olhos e... Não, tem alguma coisa que precisa ir buscar o mundo, tem um desejo do mundo. Então, o Sankhya, na confrontação do que é da atividade perceptual de um sujeito com a matéria do mundo, tem o lado ativo, que vai em busca do mundo, e um lado em que o mundo vem em direção ao sujeito. Existe uma correspondência. Né? Quando o Patanjali fala em Pratyahara, ele está tentando jogar um pouco com isso, porque a ideia de Pratyahara é essa ideia de introspecção, introspecção não no sentido que a gente costuma conjugar essa palavra, mas no sentido de pegar essa coisa que deseja mundo, que deseja encontro, e fazer essa coisa voltar toda para dentro. Vamos tomar muito cuidado com esse dentro e fora. Certamente era o vocabulário do Patanjali, certamente é um vocabulário ainda muito presente na nossa língua, mas quando a gente pensa o corpo, quando a gente pensa o corpo não na sua dimensão de imagem no espelho, mas na sua dimensão de sensação, quanto mais você mergulha numa prática de yoga, mais você sabe disso. Sobretudo se você não faz se olhando no espelho. O corpo ele não é alguma coisa definível pelos limites da pele. O corpo, o que é dentro do corpo e o que é fora do corpo? Isso é uma pergunta que no plano do sensível é muito difícil de responder. Você precisa de uma definição de corpo para dizer o que é dentro e fora, e a pele serve como esse litoral. Mas a pele é literalmente um litoral, que nem no mar, sabe? Qual é a fronteira do litoral? Onde que está a linha que separa a areia do mar? É uma linha que não existe. Não existe. Ela é móvel. Ela, de vez em quando, o mar está mais para cá, para cá. Cada onda modifica. A experiência do corpo é um pouco isso. É um litoral de relação ao mundo, né? Quando você faz essa coisa que o Patanjali chama de Pratyahara, esse ímpeto de voltar para o que ele mesmo chamou de dentro, é interessante porque, em primeiro lugar, é um momento em que ele continua sendo teórico, porque o que ele vai tentar descrever ali é um processo, é uma sensação,
é um contínuo de uma experiência. Ele chega a dizer isso. Dharana, dhyana e samadhi é uma coisa só. Aí essa coisa de querer fragmentar, classificar, conceitualizar, então começa a ficar dividindo, né, categorias. Mas você observou bem, o espírito da coisa está em torno do eka, ekagrata, você se deixar pegar por um objeto. Um objeto. É interessante se perguntar o que é esse objeto, né? Porque mesmo os comentadores mais famosos dizem que pode ser qualquer objeto. A gente tem um bom exemplo, né? A prática do Trataka, que você também já trabalhou aqui. Você fixa o olho, o olhar na chama de uma vela. Poderia ser em um ponto qualquer. O Trataka, ele se realiza como experiência, quer dizer, essa fixação em um único ponto como experiência, se realiza quando a chama da vela, é somente quando a chama da vela se torna uma pura sensação, uma atividade puramente sensória, sensual, que o Trataka se realiza. Enquanto você está olhando para um objeto que você define como objeto, que você sabe que está fazendo a prática de olhar para um objeto e fica tentando olhar para o objeto, nada. Fica tentando se concentrar e evitando da mente, né? E você fica trazendo a mente de volta o tempo inteiro, né? Fica nesse processo de técnica, né? Você fica tentando fazer meditação, né? Um exercício. Uma disciplina. De repente, alguma coisa pode mudar a chave da experiência. De repente, você é absorvido por ser chama, ser o objeto. Não? É uma fusão, alguma coisa que é difícil de ser pensada, porque o pensamento, quando opera, ele separa sujeito e objeto. E ali tem alguma coisa que não é da ordem da separação do sujeito e do objeto. Isso para dizer o quê? Para dizer que é muito importante que a gente pare para se perguntar qual é o objeto do yoga. Porque quando a gente se concentra, a gente não se concentra em qualquer objeto. No limite, é somente um único objeto. Qualquer objeto em que você se concentre, a concentração se dá somente em torno de um único objeto, que é uma sensação. Uma sensação. É quando a coisa se dissolve em pura sensação. O objeto desaparece como objeto separado de um sujeito. O objeto do yoga é a sensibilidade. E a história da literatura indiana que tentou pensar o yoga deu um nome para isso. E o nome que foi dado para isso, você voltou a mencionar hoje, é prana. Prana como essa coisa que assim, é cheia de nuances, que quando você se orienta na relação ao corpo e à prática a partir da experiência, da sensação de prana, já não faz mais sentido pensar o que é dentro e fora do corpo, porque é uma forma de viver o corpo que não se submete a qualquer tipo de fronteira, que não faz separação entre sujeito e objeto. E como se define prana nos seus acontecimentos? Porque, claro, né, o mundo contemporâneo, mesmo os indianos antigos, quando prana começou a virar termo corrente, prana foi tomado como energia. Então, hoje em dia a gente fala energia sutil, como se houvesse uma metafísica, alguma força misteriosa e secreta que só os santos sentirão, né? Só os avançados na prática. Ou então os cientistas que querem dizer, não, mas prana é oxigênio, ou qualquer coisa assim.
são todas abstrações, seja pelo lado da energia, do sensível, seja pelo lado do oxigênio, são intelectualizações, porque é uma sensação que está tentando se nomear. E os primeiros textos, as Upanishadas, quando descrevem prana, elas são extremamente claras em dizer, olha, se trata de uma coisa que ela vibra, ela treme, uma sensação de vibração, de tremor e de formigamento. São as palavras que os textos usam. Calor, eventualmente, nem sempre. Se trata de uma forma de sentir o corpo vibrar e tem a ver com a forma como a gente respira. Tem a ver com a atividade respiratória, com a possibilidade de... Como é que manipula isso? Como é que entra em contato com essa experiência sensível do corpo a ponto de se dar conta de que qualquer apreensão do mundo faz vibrar o corpo nesse plano? Qualquer objeto do mundo causa um tipo de sensibilidade muito particular, causa um tipo de vibratoriedade muito particular. Eu fico cheio de dedos, inclusive vocês veem eles aqui, para falar isso, porque não queria soar nada metafísico. Eu fico agradecido que você convidou para conduzir a prática na sequência, para que a gente possa tentar dar uma dimensão concreta para isso. Para que não fique assim no plano de uma ideia, né? Assim, a gente possa tentar se orientar nisso, porque a única coisa que pode orientar a nossa prática, se a gente quiser ir em direção ao acontecimento meditativo, que na descrição do Patanjali começa, né, nesse processo samyama, né, que mexe com esse instrumento interno, começa quando o corpo se absorve num objeto, e esse objeto acabou de ser definido como sensível, uma sensação, e você deixa toda a experiência se organizar em torno de uma sensação. Então, se você consegue, se você pode se afinar na sensibilidade a essa experiência em que o corpo vibra, você vai perceber naturalmente com as práticas, as diferentes práticas, seja asana, pranayama, mudra, bandha, kriya, as diferentes práticas, enquanto você se enreda nelas, se você estiver se orientando na sua relação à prática pela sensação, por essa sensação, você vai perceber que essa sensação, ela pode ser uma sensação difusa, mas tem momentos em que alguma coisa dela chama atenção no corpo. Por exemplo, se você estiver com os olhos abertos, olhando para a chama de uma vela, a coisa vai te pegar no olho e a coisa vai se concentrar ali. E é nesse momento em que essa sensação difusa, que circula pelo corpo de uma forma mais ou menos indeterminada, essa sensação difusa se concentra num ponto que te absorve, como se todo o seu ser se transformasse em um ponto do corpo, uma parte do corpo, algo, uma sensação que faz uma unidade em algum lugar do corpo. Você se transforma nisso. E isso reordena o seu corpo. A forma como você vai se mexer dentro de uma postura, a forma como você vai se acomodar, a forma como você vai respirar, tudo isso determinado por uma sensação, porque uma sensação ela é cheia de convites. Pode ser dor, pode ser prazer, pode dar vontade de esticar, pode dar vontade de contrair. Ela causa alguma coisa no corpo. Então, assim, se a gente for olhar, né, desse ponto de vista, para tentar deixar a coisa um pouco mais concreta, a gente deixaria de ter uma visão onde parece que a primeira leitura de Patanjali, né, ela vai, até por ter termos difíceis, os sutras são condensados, de difícil entendimento, e talvez a gente possa ir tendo uma ideia de que a coisa é algo muito técnico, né, é muito separado, cada coisa tem o seu lugar, tem a sua caixa, né, mas que a experiência concreta, de fato, é um contínuo, é uma transição. A gente está falando de corpo, simultaneamente a respiração, simultaneamente a percepção do mundo externo, simultaneamente a estados de interiorização e concentração.
né, tudo isso como sendo movimentos que ora eles se fortalecem, ora eles se enfraquecem, ora talvez vá para o lado do corpo, ora talvez vá para o lado da respiração. Quer dizer, é tudo um conjunto, né? É como se a gente pegasse todos esses elementos que eu vim tratando nessas últimas semanas e tentasse colocá-los todos como uma dança, né? Isso. E em alguns determinados momentos, quando, né, você se esquece que você está fazendo alguma coisa, que você está tentando alguma coisa, né, que você está buscando alguma coisa, de repente alguma coisa pode vir e acontecer. E é aí, né, que acontece essa identificação, né, com esse objeto. Quando você não está tentando fazer, né, mas aquilo te atravessou, né, veio de uma forma que você não estava esperando, te arrebatou. É importante o que você está dizendo, porque faz a gente precisar ter um cuidado com a forma pela qual a gente transmite o yoga, porque assim, tanta ênfase se dá na técnica, no exercício, no que fazer, como fazer, por onde fazer, detalhes, alinhamentos, etc., que acaba se criando um aprisionamento técnico, em que o sujeito, enquanto está fazendo alguma coisa, ele já não consegue mais se esquecer que está fazendo aquilo. Uhum. Se fala tanto em disciplina que às vezes se subtrai da prática essa dimensão de um certo prazer ou de uma certa experiência lúdica que se tem que ter, se pode ter com a prática do yoga, que é assim, você às vezes sei lá, você está tão habituado a brincar com a prática que tem momentos em que você está esquecido da vida. E quando você vê, você está fazendo contrações e encaixes e a prática está acontecendo. Essa é a boa. É numa dessas que alguma experiência, um acontecimento se passa. Né? Enfim, Vamos para uma talvez a gente experiência possa isso. prática, então? Vamos. Vai ser assim a primeiríssima vez que eu vou experimentar conduzir algo que possa ser chamado, talvez com um pouco de sorte, de prática, Que ótimo. assim, desse jeito, e vamos ver, né? Eu não vejo ninguém, eu Eu vou também estar não aqui quero fazendo. mais. Tá, eu vou ver você. Obrigado, Vai me ver. Marquito. Eu gosto de ver você praticando. Né? Então vamos. Vou conduzir o Marquito, e todos os corpos serão o corpo do Marquito. Assim tá ótimo. Isso. Eu vou tentar conduzir uma prática em torno dessa sensação, né? Dessa sensação nomeada prana, que eu, no meu esforço assim de trazer as coisas para uma dimensão concreta, eu costumo chamar de sensação de espreguiçar. Eu vou pedir para todos vocês ficarem em pé, por favor. Procure se desvincular das nossas imagens, da minha imagem, da imagem do Marquinhos. Feche os seus olhos, porque agora, mais do que nunca, se trata de sentir o corpo. Então, num primeiro momento, na medida em que você já esteja em pé, faça movimentos com liberdade, procure soltar bem o seu corpo, sentir bem o seu corpo, se ambientar bem no seu corpo, percebendo que o corpo é também o ambiente onde você está e que esse ambiente tem vento, tem sons, tem uma sensação térmica, tem cheiros. Isso tudo é corpo. Então se ambiente nisso. Até que aos poucos você possa se acomodar mais ou menos imóvel, com os braços soltos, os olhos fechados, sentindo o seu corpo. E agora você vai bem devagar, enquanto faz uma inspiração, elevar os dois braços e se espreguiçar, estender os braços com força para cima, deixar isso durar um pouco. E presta muita atenção nessa sensação de espreguiçar. Intensifica ao máximo essa sensação.
E quando você sentir que chegou no limite da intensidade, você volta, solta os braços. E talvez você possa começar a se perguntar o que é essa sensação, como descrever essa sensação, qual é a qualidade, a natureza, as intensidades dessa sensação, que tem alguma coisa de uma vibração no corpo, tem alguma coisa de um formigamento do corpo. Agora você leva lateralmente só o seu braço direito. Quando o braço aponta para o teto, primeiro espreguiça outra vez, estende bem, sente a vibração, o espreguiçamento, essa sensação peculiar. Depois inclina o tórax lateralmente e procura sentir o alongamento na região direita do seu tórax, mas procure sentir como esse alongamento produz essa sensação de espreguiçar, como esse alongamento causa espreguiçamento. Perceba que esse espreguiçamento do alongamento mais intenso, como esse que acontece na lateral do seu tórax agora, ele tem uma qualidade um pouco distinta daquele que você faz quando só estica os braços para cima. O alongamento é uma técnica importante de espreguiçamento. Então volta devagar, relaxa. Você vai fazer mais uma vez a elevação do mesmo braço direito. Novamente você se espreguiça quando chega no alto, depois lateraliza outra vez. Bom, agora eu já não sei mais onde vocês estão, então eu vou supor que todos estejam em uma lateralização com o braço direito elevado. E você volta a procurar a sensação de espreguiçar nessa lateralização. Mas agora, ao invés de se concentrar no alongamento da torácica direita, se concentra na sensação provocada pela contração do abdômen do lado esquerdo. Perceba como mudar o foco do alongamento da lateral direita para a contração da lateral esquerda modifica a dinâmica da sensação. É um outro tipo de espreguiçamento na mesma postura pela simples mudança do foco da atenção. Mas voltem, relaxe. E agora você leva o braço esquerdo. Quando o braço aponta para o teto, você espreguiça verticalmente, entra em contato com a sensação do espreguiçamento. Aí você lateraliza, observa o alongamento da torácica. Você já sabe sentir simultaneamente a contração do lado oposto. Mas agora você já não se concentra mais nem no alongamento torácico, nem na contração abdominal. Você se concentra nos movimentos respiratórios e você deixa esses movimentos serem amplos. E você procura sentir, colocar toda a sua atenção na sensação do espreguiçamento, da sensação de espreguiçar causada pelo movimento respiratório. Então volta devagar, solta o braço ao lado do corpo. E agora,
já que você viu que dá para se espreguiçar com base na sensação de uma contração do corpo, procure aumentar o nível de tensão do seu corpo inteiro. Procure contrair um pouco todos os músculos do seu corpo. E vá aumentando a intensidade dessa contração até que você sinta o corpo espreguiçar por contração. Até que você sinta uma sensação que seja da mesma natureza daquela que você sentia quando estende os braços para cima. Contrai até espreguiçar. Se precisar, se ainda não estiver sentindo nada, aperta mais forte. Então relaxe. A respiração vai tentando se manter ampla, profunda, mais ou menos dentro de um ritmo. Mais uma vez você se espreguiça com os dois braços para cima, volta para o espreguiçamento vertical, do alongamento generalizado, já que você acabou de fazer uma contração generalizada. Então volte. E agora que você já tomou um pouco de familiaridade a mais com esse espreguiçamento por contração, faça a contração do seu esfíncter anal e contraia com vigor o esfíncter anal. Mula Bandha é o nome da técnica. Até sentir espreguiçar pela contração do esfíncter anal. Se precisar, aperta mais forte. Todo o assoalho pélvico pode se contrair, mas o foco está no esfíncter. Desfaça essa contração. Permaneça imóvel por alguns segundos, observando agora, na imobilidade do corpo, se é possível identificar a presença da sensação de espreguiçar, dessa vibração sutil do corpo, que o espreguiçamento intensifica, mas que segue presente mesmo quando você está imóvel. É uma forma de sentir o corpo, muito concreta. Então solte o tronco à frente, deixa as pernas estendidas, tenta fazer disso só um relaxamento de toda a parte posterior do seu corpo. Faça os movimentos que te der vontade de fazer para soltar o melhor que você puder o corpo inteiro. Aos poucos flexionem os joelhos, sentem-se no que você chama de sua postura de meditação. E quando você se sentar, vá se acomodando com naturalidade, faça mais uma vez, como no comecinho, todos os movimentos que sentir vontade de fazer para que a postura fique gostosa, para que você se ambiente nessa postura, já que a mudança de postura modifica não o corpo, mas o ambiente. A ambiência é um outro ambiente.
Solte o tronco à frente, indo com a testa em direção ao chão, mais uma vez relaxando e aproveitando esse movimento, essa flexão, para se acomodar melhor na sua postura de meditação. Volte mais uma vez ao centro. Se alinha na postura. Estenda os dois braços para cima e mais uma vez se espreguice. Mais uma vez. Sinta essa sensação muito peculiar do espreguiçamento. Relaxe os braços, descanse as mãos nos joelhos e com os olhos fechados por mais alguns segundos, imóveis, simplesmente observe, procurando observar esse objeto, que é essa sensação vibratória do corpo que está sendo chamada de espreguiçamento e que acontece mesmo na imobilidade. Então soltem mais uma vez o tronco à frente. Relaxe. São 15 minutos mais para delinear o que pode ser um início de abordagem à prática que se oriente a partir da sensação, da sensibilidade, esse objeto próprio ao yoga, e não a partir de uma conceitografia abstrata, puramente teórica, descolada de uma experiência. Seja a teoria da academia, da ciência, seja a teoria da metafísica e da espiritualidade, valores que se sobrepõem ao corpo. Nenhuma dessas duas abordagens nos serve bem. O que serve é a sensação. Muito bom, obrigado, Beto. Eu sempre gosto de contar com a presença do Beto. A gente se afina muito, e quem está aqui e faz as minhas práticas, né, seja no curso de pranayama, seja em bandas e mudras, seja em outras práticas, vai perceber que existe uma afinidade, né, existe um ponto comum, existe uma linguagem, existe uma intenção, né, então gosto muito de contar com a presença do Beto, que sempre traz inspiração. Então, por isso eu trouxe o Beto aqui como sendo o primeiro a inaugurar, né, essa leva de pessoas que vão compartilhar das suas experiências em torno da meditação. Né? Então é isso, a gente, né, vai vendo essas proximidades. O Beto está lançando na quinta-feira, né, abrindo uma nova turma de práticas em torno do acontecimento meditativo, né, tendo isso como sendo o acontecimento meditativo. E se você quiser falar um pouco, Beto, então, para quem está aqui ouvindo, de como vai ser e detalhes. Eu primeiro quero falar que eu fiquei muito curioso para saber como é que as pessoas
podiam estar fazendo a prática ao mesmo tempo mandando coraçõezinhos aqui. Assim. Ah, é. Aliás, deixa eu abrir os comentários aqui um pouco. Isso me espantou. Eu espero que sejam corações vibratórios e que a pessoa não tenha assim ficado ali, né, cutucando. Segundo, bom, a quinta-feira vai ser uma experiência, né? Vai ser uma experiência a gente já passou as últimas 6 quintas dentro de uma história do yoga, e agora a gente vai procurar dar uma dimensão prática para isso, né? Uma introdução gradual de técnicas que procura construir uma forma de acessar a coluna de maneira a manipular essa sensação vibratória, ela precisa ser manipulada, concentrada na coluna e direcionada. Esse é o trabalho que vai ser feito. Como aprender a concentrar em pontos determinados, ligar um ponto ao outro e criar uma movimentação, uma dinâmica nessa sensação. Né? O trabalho das quintas vai ser isso. Mas é um laboratório de trocas, de comentários, vai ser uma coisa feita na base da experimentação. Acho que como a gente vem fazendo já, pelo menos nos últimos... A gente tem trabalhado bem perto, a gente tem procurado fazer disso um laboratório, tanto é que o nome, né, desse perfil que vocês estão vendo aí, lab.y66x, é exatamente isso, é um laboratório de experiências práticas em torno da busca, né, desses estados de acontecimento. Bom, quem quiser mais informações, então manda mensagem direta, né, na página do Lab, lab.y66x. Nossa live tem mais 1 minuto e meio aqui para cair. Então é isso. E eu queria reforçar, então, assim, é em torno desse, né, dessa forma, dessa busca, dessa procura pela sensibilidade, pelo concreto, pelo que passa pelo corpo, né, que a gente vem procurando estabelecer as nossas práticas, tanto, né, nas práticas conduzidas pelo Beto, como nas práticas que eu tenho conduzido. Tanto é que a minha primeira aula do curso de pranayamas, ela gira em torno da experiência da sensação de espreguiçar, né, essas coisas vão andando juntos, né. E é isso, gente. Então, agradeço a participação, agradeço ao Beto, agradeço a todos vocês. Eu que agradeço. E a gente se encontra, bom, em vários momentos. Quinta-feira, 8 horas da manhã, tem as práticas coletivas. Quinta-feira à noite começam as práticas do Beto. Também começam cursos de pranayamas, bandas e mudras, várias outras coisas que eu vou avisando vocês por aqui também. Beijos a todos. Boa noite. Valeu, Beto. Marquito. Beijo. Até. Beijos. Tchau.